Agora foi. Deu certo agora. É um cansaço isso, né? Pois é. Vamos ver se o pessoal entra mais alguém aí. Mas o Haroldo, vou dando uns acenar aqui. Então, boa noite, sejam bem-vindos à live aleatória, que hoje nós vamos tratar de um lugar encantado e encantador, que tem uma atmosfera encantadora, né? Primeiro foi casa de povos originários, tribos indígenas. Na sequência, foi um lugar localizado por exploradores espanhóis e britânicos. E hoje é um lugar de sonho, uma meta para quem pratica trekking, para quem pratica escalada, para quem pratica esportes desafiadores. E apesar de ser um sonho de muitos, é um lugar onde pouquíssimos já colocaram os pés. E claro que hoje é mais fácil de penetrar no Monte Roraima, que é o nosso assunto, do que lá em 1595, quando o corsário e poeta britânico Walter Raleigh escreveu sobre a Montanha de Cristal, ou quando Sir Arthur Conan Doyle escreveu O Mundo Perdido. É muito mais fácil, mas ainda é um grande desafio. E dentre essas poucas pessoas que já colocaram os pés lá naquele topo e viram o mundo daquela altura toda, está a nossa convidada com quem estou dividindo a tela hoje, que quando ela começou a me contar da aventura, eu falei, estou me achando muito egoísta de ter essas informações sozinha, né? Vamos fazer uma live e compartilhar com mais gente, né? Então, é a doutora Brena Ferreira Santos, que esteve lá. Ela é médica em Fortaleza e uma praticante de trekking no mundo. Tudo bom, Brena? Oi, tudo bom? Vamos falar então do Monte Roraima, essa fortaleza que se revela no meio da Serra de Pacaraima, que é de fronteiras, né? Porque faz fronteira com o Brasil, com a Goiânia, com a Venezuela, lá na linha do Equador, onde tu estiveste. O bom de falar com pessoas que fazem aventura logo que elas voltam é que o corpo chega, mas a alma ainda não aterrissou, né? É. Então, vamos começar. Gostaria que tu te apresentasse aí rapidinho, né? E dissesse um pouco assim dessas teus roteiros de aventura aí. Pronto, meu nome é Brena, né? Eu tenho 30 anos, sou médica, moro em Fortaleza. E aí tive essa ideia de fazer esses trekkings, né? Eu assim, não fiz muitos ainda. A gente se conheceu no primeiro trekking que eu fiz, na verdade, né? Eu te conheci lá, que foi o trekking dos Lençóis Maranhenses, que eu Isso. passei 8 dias. 2021, né? Foi a Foi primeira 2021. vacina. A primeira vacina. Sim. Aí eu É. passei 8 dias. Acho que você passou 5, né? Uhum. Aí passei 8 dias caminhando lá dentro do parque, né? Do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Foi uma experiência fantástica, né? Assim, muito legal. Nunca tinha vivido nada parecido antes. E aí comecei a tomar gosto, né? Antes eu já tinha feito algumas trilhas, mas não era um trekking, né? Que o trekking é uma pegada diferente. Você faz um acampamento, você meio que fica imerso, né? Naquele local, né? Você incorpora aquele local para você, né? Então, é um pouco diferente a experiência de fazer trilhas e a experiência de fazer o trekking, né? E aí, o Monte Roraima era um dos locais que eu tenho um mapazinho do Brasil, do mundo, com vários pontos marcados de locais que eu quero conhecer. Então, era um dos locais assim, dos meus sonhos, né? De poder conhecer um dia. E aí, deu certo dessa vez. Quem entrou aí na live agora foi a Manu também, que fez, Ah, né? eu vi. Ela que me incentivou, ela é minha irmã. E, Brena,
tu voltaste agora, né? Quando é que fizeste a travessia? Eu fui, assim, comecei o trek no dia 29 de junho e terminei no dia 5 de julho. Aí, Uhum. assim, eu fui com uma amiga, a Fran, e nós fomos um final de semana antes para conhecer Roraima, que a gente não conhecia nada de Roraima, que inclusive a gente descobriu que Roraima tem muita coisa legal, tem muitos atrativos naturais, assim, para quem gosta, né, de trilha, de contato com a natureza, tem muita coisa legal para se fazer lá. E aí a gente nós fizemos duas trilhas, a gente foi numa sexta, aí fizemos uma trilha no sábado e outra no domingo. E na quinta-feira, né, a gente foi para o Monte Roraima. Uhum. E, bom, vocês foram com um grupo, né? Eu acho que nem dá para ir sozinho nesses locais, assim, nesses parques. Você não pode ir se aventurar sozinho, né? Precisa ir com um guia, né? Os guias, eles são guias locais. Assim, e as agências contratam os guias locais, né? Os guias da região lá. Pessoas que E moram. aí, acredito, assim, eu não cheguei a pesquisar sobre você ir sozinho, mas acredito que dê sim para você ir com um guia, né? Você entrar sozinho, você não pode, tem que ir com um guia. Mas você ir com um guia sem ser por uma agência, acredito que dá sim. E aí, a agência, ela é mais fácil, eu acho, né? Assim, a organização, porque tem mais experiência. E eles Segundo. falaram vocês, assim, como se preparar, porque eu acho que é interessante para quem pensa em fazer ou se aventurar, como é que foi o teu preparo? Quando começaste? Tu sempre tá condicionada, né? Porque tu sempre tá pensando em fazer alguma aventura, mas não dá para levantar da cadeira isso aí, né? Assim, eu já faço atividade física, assim, regularmente, né? Faço academia. E assim, especificamente para o Monte Roraima, eu não tive uma preparação, tá certo? Assim, eu tava fazendo a minha rotina de treinos que eu sempre faço em Como que relação à academia, né? musculação, Faço aeróbica? musculação, né? Faço musculação 5 vezes por semana e os cardios, né? Assim, todo dia eu faço um pouquinho de cardio também, né? De atividade aeróbica, né? Uhum. E aí é isso, né? A minha preparação foi essa. Mas, assim, no grupo existiam pessoas com vários tipos de preparação diferentes, né? Vários tipos de condicionamentos físicos diferentes. Então, existiam pessoas que não faziam nenhuma atividade física, mas estavam lá. E existiam pessoas que também já estão aí há muito tempo nessa vida de trilha, de trekking, que aí são pessoas que têm um preparo, têm assim, um condicionamento e também sabem mais os bizus, né? O que fazer, o que levar, né? E Então, conhecem o existiam próprio corpo vários, era um também, grupo bem heterogêneo. uma das coisas que dá uma confiança maior nessas aventuras é tu conhecer teu corpo, né? As reações. Quem já Sim, tem mais. E, mas assim, o ponto culminante do Monte Roraima são 2.810 metros, né? é, E tem um outro tem. que fica um pouquinho mais baixo de 2.700, alguma Uhum. coisa assim. Vocês foram até o topo? Sim, a gente. O Monte Roraima ele fica na fronteira entre Brasil, Venezuela e Guiana, né? Aí o ponto mais alto ele fica do lado da Venezuela, que é o lado que tem a maior parte do Monte Roraima. Então, o Brasil só tem 5% do Monte Roraima e a Venezuela é a parte maior. E aí a gente entra pela Venezuela e fica mais nessa parte da Venezuela mesmo. E aí a gente foi no ponto mais alto. O ponto mais alto é ele é todo assim meio pedregoso lá em cima, né? Como eu já escrevi em alguns locais aí do Instagram, nas redes, é realmente outro planeta. São muitas pedras escuras, assim, completamente diferente de tudo que eu já vi.
E esse ponto mais alto, ele se chama Maverick, porque ele tem o formato de um carro. E aí é o formato desse carro Maverick. Aham. Aí a gente acessou esse ponto, subimos lá até o topo. Aí E você sim, é bem. estavam a mais de 2.000 metros. Como é? Vocês estavam a mais de 2.000 metros. Sim, mais de 2.000 metros. E quando para ir caminhando, o caminho é assim, você precisou colocar um calçado especial, tu vai resvalando em pedrinhas, tem um caminho já feito pelas pessoas que já andaram ali? Como é que é essa trilha que vocês vão Você diz no topo ou desde o começo, né? caminhar? Assim, ela é bem demarcada, desde o começo é bem demarcada. Um ponto ou outro você fica meio que na dúvida, né? Se vai para a direita, para a esquerda. E por isso que é importante o auxílio dos guias, né? E aí a gente vai até assim, você vai caminhando da entrada do parque, né? Até a base do monte, né? E Uhum. aí, nessa caminhada, você vai parando em alguns acampamentos, porque não faz todo de uma vez, né? Aí a gente para em 2 acampamentos até a base do topo, ou até a base do monte, e aí tem a subida, né? Que é o terceiro dia. E aí a subida é bem difícil, assim, difícil assim, porque é bem inclinado, né? Então, assim, tem algumas partes que elas são, como é que eu posso dizer, bem íngremes e um pouco escorregadias. Aí por isso que também precisa do auxílio do guia, porque ele vai lhe dizendo onde é que você tem que pisar, né? Vai lhe dando um suporte, são pessoas com experiência, então eles estão ali para lhe ajudar da melhor forma possível, né? E aí E tu vai te aí ajudando em alguma coisa, numa corda, em alguma coisa? Ah, o Ricardo está falando que legal essa iniciativa, porque eu também fiz com ele uma aventura lá no Jalapão. legal. É Mas assim, tem alguma coisa não, assim? você vai segurando nas pedras, ou se você tiver um bastãozinho, você vai segurando o bastãozinho, né? O bastãozinho sempre ajuda, é bom. Mas assim, não tem uma corda, não tem. Mas assim, não é algo que vá lhe impedir de subir. Não é tão difícil assim, entendeu? Dá pra Mas, fazer. Brena, daí tá, mas aí tu vai subindo e e a tua mochila? É tu que leva? Ou alguém leva? Porque para Pronto. subir assim. Você pode optar por levar sua mochila, né? Mas a agência, na agência, né, a equipe que a agência contrata para levar, para conduzir essa expedição, é composta por guias e por carregadores. Aí os carregadores, eles levam as barracas, eles levam as comidas e você pode pagar para um carregador levar a sua mochila, né? Aí você pode pagar tanto todos os dias ou algum dia específico que você esteja mais cansado, por exemplo, né? Uhum. Porque vocês ficaram quantos dias para chegar no topo e para voltar? Vocês faziam quantos quilômetros por dia, mais ou menos? Era bem variado, né? No total, quando a gente foi contar, foi um total de 100 quilômetros, mais ou menos, que a gente andou. Total. Mas, tipo, tinha dias que eram 15, tinha dias que eram 8, depende do dia, né? Lá em cima a gente anda bastante também, porque a gente vai em alguns, digamos, atrativos, né? Então, é, no todo foram uns 100 quilômetros, aí variando entre 8 15 quilômetros por dia, dependendo do dia. E aí vocês chegavam, tinha um horário lá que vocês paravam daí de andar. E aí paravam A gente. no meio assim da floresta. Não, é assim, cada pessoa. O que eles orientam é que cada pessoa vá no seu ritmo, né? Eles sempre falam, não é uma competição, você vai no seu ritmo, você vai de acordo com o que você aguenta, né? Então, assim, não tinha um horário fixo para chegar. Tinha gente que ia mais rápido, chegava mais rápido. Quem tinha menos condicionamento, ou então
tava sentindo alguma dor, alguma coisa assim, aí ia mais devagarzinho no seu ritmo, né? E aí, assim, não tinha, assim, bem um horário para parar, né? Assim, era... Chegou, parou, né? Chegou ao ponto que era para chegar, parou, entendeu? Tem os pontos demarcados de cada É, dia, assim. no primeiro dia a gente tinha que chegar no acampamento, né? No primeiro acampamento, que é o acampamento do Rio Tec. Aí a gente... O importante era chegar, não importa o horário, entendeu? Aí no segundo dia tinha que chegar no acampamento base. Aí no terceiro dia já era no acampamento lá em cima. Aí cada pessoa, ela vai no seu ritmo e as pessoas foram chegando em horários diferentes. Aí tinha gente que chegava mais cedo, tinha gente que chegava uma hora depois. Eu era da turminha que ficou mais para trás, eu chegava mais tarde mesmo. O Ricardo está perguntando aqui se tu tivesse alguma dificuldade com cansaço, dor ou bolhas nos pés. Eu queria te perguntar junto, quando vocês chegavam nesses acampamentos, a barraca estava armada ou vocês tinham que levar esse equipamento para dormir também? A barraca já estava armada, a gente só levava saco de dormir e um protetorzinho que colocava no chão, que eles chamam de isolante térmico. A gente colocava, só usava isso, só levava isso, né? A barraca, a equipe, né, que ia com a gente era uma equipe de mais ou menos umas 10 pessoas, somando guias e carregadores. Aí eles levavam tudo, levavam essas barracas, levavam as comidas, levavam umas barraquinhas que serviam de banheiro também. E aí carregavam tudo. Só o saco de dormir, a mochila, né? E esse isolante que a gente levava para colocar no chão da barraca. Sentiste alguma dor, algum cansaço assim, algum dia? Sim, sente, né? Porque são muitos quilômetros caminhando e tudo, né? Você sente um cansaçozinho, assim. E durante a trilha, assim, o que eu senti, eu não senti tanto o peso da mochila. Tanto que eu Uhum. levei a minha mochila do início ao fim. Mas eu senti esse cansaço cardiorrespiratório, né? Esse condicionamento cardiorrespiratório me faltou um pouco. Então, talvez se eu tivesse me preparado melhor em relação a isso, eu tivesse ido mais rápido, por exemplo, né? Não que tenha me atrapalhado, mas É isso que eu queria perguntar. Em algum momento tu achasse que o teu condicionamento precisava ter dado foco em alguma coisa? mais nessa parte do cardio, né? Que eu achei que faltou para mim. A parte da força, de levar a mochila, não faltou tanto. Mas desse cardio, da respiração e tudo, eu me cansei. Eu senti que cansei. Aí eu tinha que ficar parando, descansando. Aí descansava, né? Melhorava um pouquinho, aí continuava. Uhum. Aí sobre as bolhas nos pés, só no último dia que me deu bolha. Tu não colocasse esparadrapo nos pés, não, assim, nada? Eu não sei o que foi que aconteceu, porque foi justo no último dia o único dia que eu coloquei foi o dia que me deu as bolhas. Olha, talvez estivesse com o pé suado. É. E foi um dia muito quente também, então talvez tenha contribuído, né? Sim, a Malu está perguntando se tinham muitos grupos fazendo no mesmo dia que tu fizeste, se tinha muita gente na trilha que enxergava pessoas. Não tinha. Nesse período que a gente foi, não tinha. Esse período é um período de baixa estação. Esse período que eu fui de junho, né? Finalzinho de julho, finalzinho de junho e início de julho. É um período que, em teoria, é mais chuvoso, né? E aí, também, como ainda não é totalmente férias, né? O pessoal também não tem essa procura tanto. Mas eu acho que se eu não me engano, a partir de setembro, que é um período mais quente. E aí o pessoal procura mais. Tem mais gente. Tem mais gente. A gente não encontrou, assim, nos nossos acampamentos, era só a gente, né, da nossa expedição. Não tinha outras pessoas. Ah, A gente encontrou, tipo, a gente estava subindo, aí tinha algumas pessoas descendo. Só
isso. A gente estava descendo, aí tinha algumas pessoas subindo, mas não era tanta gente, não. Não, Eram poucas pessoas. não que tu estavas. Assim, quando chegava no acampamento, aquelas barracas que tinham ali eram só da agência que tu estavas, não Sim, tinha outra. não eram barracas fixas, não tinham outras barracas de outras agências nesse período, não. Mas disseram que existem períodos que vai bastante gente. Tipo, o dono da agência, ele estava com a gente no último dia, foi buscar a gente, né? E aí ele contou que já teve uma expedição que ele levou mais de 40 pessoas. E na tua tinha quantos? Eram 10. 10. A Deise está perguntando aqui se ela é médica pneumologista, se a falta de ar tu atribuis à altitude. Não, o que eu cansei já na base também. Então, não Falta de acredito que tenha sido. condicionamento. E eu já tinha pegado também algumas altitudes maiores e não senti falta de ar. Então, acredito que não tenha sido tanto por conta da. Hã? Eu não tinha ido ao deserto de Isso, Atacama? eu peguei altitude maior no deserto de Atacama. E aí, não senti nada. E, e tá, daí tu falasse do banheiro. Como é que era essa coisa de banho, assim? Banho era nas lagoas, nos rios, né? Nas piscininhas naturais, onde tivesse, entendeu? Nos dois primeiros acampamentos eram nos rios que passavam próximos do acampamento. E lá em cima eram como se fossem umas piscininhas naturais que tem lá em cima, que a gente tomava banho. Gelado, bem Ai, gelada. Mas dá para tomar banho. Tem hã? uma. Dá Mas dá para tomar pra banho. banho aqui Mas no é bem Rio ou gelado. no final melhor E, fecha a e se não der para tomar banho, é o lencinho umedecido, dá certo também. É, Uhum. é. E a Malu está perguntando aqui sobre a temperatura, que é uma coisa que eu ia te perguntar da variação de temperatura, porque quando vocês chegam lá embaixo é 20 graus, e quando está lá em cima são 2 graus. Lá embaixo é bem tranquilo, assim, achei. Não achei tanta variação. Por exemplo, à noite, eles recomendavam a gente dormir com segunda pele, com pijama. Nos acampamentos de baixo, a gente, assim, eu e a minha amiga, a gente não precisou usar. Agora, lá em cima, a gente já precisou usar. Eu dormia com a segunda pele, com pijama e com casaco. E com o saco de dormir, né? Colocava todas Era frio. as roupas que tinha levado na, na. Tudo que eu consegui usar, eu usei. Teve um dia que fez muito frio, realmente, lá em cima, à noite. É. Mas o restante dos dias foi mais tranquilo. Mas teve um dia que foi bem frio. Brena, e por entrar na Venezuela, vocês precisaram de alguma documentação especial, não? Não, o que eles solicitaram foi foto do RG ou da CNH. Aí a gente mandava para a agência. Quando chegava lá na fronteira Brasil-Venezuela, né? Eles já tinham tudo escrito lá, nossos documentos. E aí a gente só mostrava, eles davam um ok lá e a gente entrava. Não precisou fazer mais nada do que isso. Não precisa de Uhum. passaporte, não precisa de visto, não precisa de mais nenhuma outra burocracia, não. Uhum. Por que entra pela Venezuela? É mais fácil o acesso? A entrada do parque é pela Venezuela, é por isso que entra por lá. É por ali. Uhum. E, assim, esses 7 dias vocês ficaram sem internet, sem nada. Sem nada. Zero internet. Um pouco depois da fronteira, a internet já cai. E aí, pronto. É só quando voltar, quando chegar perto da fronteira, aí volta a internet. E, e como vocês chegavam de dia ainda? Vocês paravam de caminhar, ainda tinha claridade? Tinha. Tinha E claridade. aí, tinha claridade. Aí, quem fazia comida? Como é a comida? A comida, quem fazia era a equipe que ia com a gente. Aí, o que
que era a comida? Ah, dependia, né? Tinha dia... Geralmente, assim, era, por exemplo, café da manhã era um pãozinho diferente deles lá, que, se eu não me engano, se chama dupli. Aí tinha também arepa, que era tipo um pãozinho de milho deles também. Aí era com arroz, ou com ovo, com queijo. Geralmente o café da manhã era isso, ou então um sanduíche. Aí o almoço era arroz, era feijão, carne. Teve dia que teve frango também. Teve dia que teve feijoada. No jantar já teve macarronada. Assim, a gente não passou fome, a gente comeu muito bem. Não teve nenhuma dificuldade em relação à alimentação. Inclusive, eu levei, assim, barrinha, levei castanha. E eu não levaria mais, porque não precisou. Vai ter na tua mochila isso na próxima. Eu tiraria da minha mochila. Assim, né? Porque eu não sei como são as equipes das outras agências, né? Mas dessa agência, pelo menos em relação à alimentação, não teve nenhum problema. Vocês ficaram quanto tempo lá em cima, quando vocês chegaram nesse platô, assim, no cume? Pronto, a gente chegou à tarde, né? No terceiro dia. E aí a gente ficou mais 2 dias inteiros, né? Então foram o quarto e o quinto dia. Aí no sexto dia a gente desceu e no sétimo dia completou a descida, né? Completou o restante do caminho. E o que vocês faziam lá? Lá em cima a gente ia conhecer o topo, né? Então tinha alguns atrativos lá em cima, né? São 7 dias. Existe também um roteiro de 9 dias que dá para ver mais coisa. Aí eu não sei muito bem o que é que dá para ver a mais, né? Mas o que é que a gente vai? A gente vai explorando, vai nesse ponto mais alto, que é o Maverick, vai em alguns mirantes para ver lá de cima, né? O monte, né? Visto lá. A gente consegue ver outro monte do lado, que é o Kukenan, que ali naquela região ela é formada por 7, digamos, eles não chamam de montes, eles chamam de tepus. Aí, são 7 tepus, né? Que é uma região bem ampla. E aí a gente consegue ver o Kukenan, que é um que fica bem do ladinho do Monte Roraima. Aí consegue ver tudo lá de cima, né? Várias montanhas, várias colinas, assim. É uma visão de outro mundo. E a gente vê, assim, acima das nuvens também. É bem legal. Tu sente as nuvens, tu vê as nuvens A embaixo gente de ti, vê assim? as nuvens embaixo. A gente vê as Nossa, nuvens meio que uma subindo, foto assim, pelo maravilhosa. monte, sabe? Que bacana. E Aí eu tem fiquei também... pensando. Hã? Como, como é? Eu fiquei pensando na comida. Teve algum dia que eles fizeram comidas que são assim dos indígenas, alguma coisa ali diferente, assim? O mais diferente eram esses pãezinhos que eram diferentes. Não é bem um pão, é diferente. Eu não sei dizer bem o que é, sabe? Que é essa arepa e esse dupli. E também tinha, eu não lembro o nome. Era uma massinha diferente, como se fosse uma polenta. Mas eu não lembro bem o nome da comida. Mas não é comum pra gente, sabe? E Brena, sobre a vegetação, assim, é muita coisa que tu nunca tinhas visto. Completamente diferente. É completamente diferente. Tem umas plantas que só tem lá em cima. Aí tem uns sapinhos também que a gente vê muito, que são sapinhos pretos, que eles também são típicos daquela região, sabe assim? E Sei lá, aí, como é? não encontra no outro lugar, é só Isso, naquele. eles são pretinhos, a gente não pode tocar, não pode botar na mão, né? Não pode bater foto segurando eles, pode bater foto deles no ambiente deles, né? Aí, assim, é uma vegetação completamente diferente. É impressionante.
exatamente. E quando tu está lá em cima e olha assim, o que é que tu sentiste? Tem alguma reflexão assim que tu... É, assim, tipo, é como se fosse uma A energia diferente. insignificância da gente é enorme, né? Como é? A insignificância da gente é Sim, é uma enorme. energia diferente. Você vê que você não precisa de muitas coisas, né? Então, assim, você, você leva uma mochila enorme, não usa tudo da mochila. É. É, você vê que você não precisa de celular, que aqui você fica direto conectado, né? Mas lá não tem essa coisa, né? De precisar ficar direto, não tem área, né? Então você vai se conectando com a natureza, se conecta com as outras pessoas, né? Conhece mais a, as outras pessoas, conversa, né? Tem uma interação maior que se tivesse um aparelho desses funcionando com internet e tudo, não teria a mesma coisa, não seria a mesma coisa, né? E você vê Né? realmente Destoaria do ambiente. como é. Até destoaria do ambiente, né? Sim, sim. Se Assim, não não é. faz sentido nenhum você precisar ter acesso a isso, né? Num lugar tão bonito, você não ia aproveitar. É. E assim, quando tu falou da conexão com as outras pessoas, né? Aí vocês chegavam, jantavam, aí faziam uma fogueira, faziam alguma coisa mais lúdica, como é que ficavam até a hora de dormir, ou já chegavam tão acabados da caminhada que já queriam dormir lá? É, a gente chegava, se reunia, ficava conversando, né? Um dos meninos que foram, ele levou um Uno, né? Aí juntava a gente, né, da expedição, digamos, os clientes, né? E E levou o quê? juntavam o pessoal da expedição e juntavam os guias, os carregadores, e a gente ficava jogando aquele joguinho Uno. Ah, tá. Aí eles jogam com as regras diferentes das que a gente joga, aí tem que combinar tudo antes para poder jogar o jogo, né? Todo mundo saber o que tá fazendo no jogo. Então, era mais assim, conversando, né? Fogueira não tinha. É, acredito que não possa fazer fogueira, porque é perigoso, né? Não, o resgate depois, se der algum problema, algum Ah, incêndio, não né? pode fazer fogueira. E outra coisa que eu te perguntar, daí, mas aí tinha uma bateria, como é que era a iluminação? Iluminação. Eles tinham. Assim, a gente leva aquelas lanternas de Ah, aqui da tá. cabeça, né? A gente leva aquelas lanternas, cada um leva uma pilhazinha extra, caso falte, né? Mas era mais isso. Eles também têm, eles levavam como se fosse uma bateria que recarregava com energia solar. Tá. Uhum. Aí servia para utilizar na iluminação deles, né? Ou então usar algum outro equipamento que E precisasse. Breno, todo mundo fala que tem muito mosquito lá. Lá em cima não tem. Lá em cima não tem mosquito. Agora, no caminho, antes de subir, tem muito mosquito. E aí, Aí é como importante usar o repelente. tem que levar, é, Hã? tem que levar Tem que levar repelente repelente. Precisa. é. E, bom, tu acha assim, valeu o desafio, por quê? Nossa, valeu demais. Tanto assim pela superação, né? De fazer um trekking desses que eu nunca tinha feito. Foi bem puxado, assim, em relação aos outros que eu já tinha feito, né? E também em relação às trilhas e tal, que eu já tinha feito. E porque sempre assim, né? É um local que eu já queria conhecer há um tempo, né? Então já era um sonho conhecer. Então, ter contato com isso, ver a imensidão daquele lugar, sabe? Assim, valeu demais, demais. E também as pessoas que a gente vai conhecendo, né? Então, assim, nossa, a gente conhece, os guias eram maravilhosos, os carregadores também, pessoas super atenciosas, legais, sabe? Que estavam ali sempre dispostos a ajudar. Então, assim, Esses só ambientes amores.
tem uma generosidade Sim, assim, é incrível. sim. E eles têm um respeito muito grande pelo monte, sabe? É como se fosse uma religião para eles mesmos, sabe? Então, aham. E para beber a água, como é que era? Vocês, cada uma tinha que levar, porque é diferente de quando a gente faz trilha, que Aham. vai passando assim, e comprar, né? Lá a gente pegava a água dos rios, onde a gente ia passando. Eles sabiam pontos em que a água era ok para tomar, né? Então a gente estava caminhando, aí eles falavam assim: aqui tem um ponto de água, vamos pegar as águas, né? Vamos pegar as garrafinhas para encher. Aí enchia e tomava. Assim, eu não tive nenhum problema, mas eles orientam levar umas pastilhazinhas de aquelas clorina, né? Para poder botar na água, né? Eu não cheguei a usar, mas quem. Eu não vi Levar também ninguém usando, não. Eu acho que ninguém usou. ninguém Mas assim, teve nada. a água super tranquila. Essa pastilha compra na farmácia? Assim, no supermercado ou então nessas lojas de tipo Acampamento. de esportes, né? Tipo Decathlon. Não sei se na Centauro tem, na Decathlon tem. Mas a gente achou também no supermercado. Uma colega levou umas É pastilha de gotinhas. tornar água consumível, né? É, uhum, Ela mata se tiver algum micróbio ali, alguma sim. coisa, é isso? Uhum. Bom, então, não sei se alguém mais quer fazer alguma pergunta para a Brena. Vou colocar aqui o nome da agência, Clube Native, né? Isso. Eu vou colocar com. Da onde que eles são, Brena? De Roraima mesmo? São de Roraima mesmo. E vocês encontraram com eles aonde? Daí, para ir com eles, cada um se vira de chegar lá em Roraima? Como é que funciona? Foi. A gente chega em Roraima, eles pegam a gente no aeroporto, a gente diz, né? O voo e tudo, eles pegam a gente no aeroporto, deixam no hotel, e aí no dia da expedição, eles vão buscar a gente no hotel, e aí levam para a expedição. E no dia de voltar, deixam a gente de volta no hotel e depois levam para o aeroporto. Aeroporto. Uhum. No total deu quantos dias? Porque vocês ficaram alguns dias em Roraima? A gente ficou do dia 23 até o dia 5, né? Então foram mais ou menos, acho que uns. Foram uns 13 dias, mais ou menos, né? Para ti que mora em Fortaleza, assim, tu tem voo direto de Fortaleza para Não, Roraima? não Tu teve que... tem. Ah, A ah, gente vai para Brasília tá. e depois para Roraima, ou então vai para Belém e depois para Roraima. É mais ou menos essas duas rotas Tem daqui que de Fortaleza, descer. né? Não tem direto Roraima, não. Daqui de Fortaleza, não. Ah, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta para a Brena aí. Bom, antes da gente se despedir, então, queria te agradecer, né, ter aceitado o convite aí. E queria fazer uma avaliação, assim, dessa experiência, o que mais te marcou, né? O que tu recomendaria para quem está pensando em fazer essa aventura aí? Acho que o que mais me marcou, assim, o que sempre me marca, né, nessas viagens assim que eu faço é esse contato com a natureza, né? Essa paz que me traz, sabe? Assim, eu gosto muito. E também de poder conhecer outras pessoas, né? Assim, pessoas daquela região que a gente não conhece, são pessoas que, nossa, assim, cada viagem a gente vai conhecendo pessoas maravilhosas e vai trazendo para nossa vida. Então, eu eu adoro isso, sabe? Então, Somando, né? hã? Vai somando Vai as pessoas. somando e é ótimo trocar experiências, né? Então, Ave Maria, adoro.
O que mais eu gosto é isso, né? Não sei se está conseguindo ler. Ah, sim, obrigada. Parabenizando pelo passeio, pela superação, pela tua disponibilidade aí em passar para a gente as informações da tua aventura. E, bom, fica a dica aí, né, da Brena e as condições de preparo para quem pensa, tem que se preparar, né? A viagem é mais divertida e mais tranquila quando a gente está condicionado, Sim, lutando contra o corpo da gente mesmo, né? sim. É importante. Então, assim, esse destino tão especial da Terra, né? Quando volta, tá. Não aterrissou ainda, certamente. Com Então, tá certeza. bom. Muito obrigada pela tua gentileza aí de participar com a gente, trazer tuas dicas e desvendar um pouco desse gigante aí que é o Monte Roraima, tão pouco alcançado, né, pelos humanos. Ah, eu que agradeço. Gostei muito de ter participado. É um lugar sagrado, né? É um dos lugares onde a gente acessa mesmo o que há de sagrado e divino que habita nesses lugares assim intocados, né? Tá aí. Pois é. Muito obrigada pela audiência do pessoal. Quer falar alguma coisa? Ah, eu que agradeço o convite, né? Eu nunca tinha participado de uma live Bom e dia. nunca tinha. Aí você me deixou bem à vontade, foi bem tranquilo, eu acho. Bom, Obrigada. eu te agradeço a confiança aí. Obrigada, pessoal. Boa noite, durmam bem e se Tchau. anime a fazer o Monte Roraima. Vamos para o Monte Roraima, é ótimo. Tchau.